Pessoal, vamos agora a extras que eu deixei aqui. Então essa parte dos extras eu não vou programar junto com vocês, porque são extras, tá? Pra gente tentar ganhar tempo, já que tudo que eu tô fazendo antes eu tô programando está demandando uma certa quantidade de tempo, então eu estou preocupado com o tempo da disciplina. Então eu vou passar um pouco mais rapidamente apenas falando, tá? Bom, eu deixei um extra aqui sobre progresso, tá? Então nós temos duas tags no HTML para a gente medir o progresso. Uma que é o progress e outra que é o meter, tá? O progress você pode definir qual que é o valor máximo, que seria o máximo, o valor máximo da tarefa, por padrão é 100, tá? E você pode definir o valor do progresso. E aí, de acordo com o valor máximo e o valor que você definiu, ele vai completar aqui uma barrinha de progresso, vai colorir ela de acordo com o percentual em relação do valor em relação ao valor máximo, tá? Nesse caso aqui o máximo era 100, o valor 50, ele fica na metadinha certinho aqui. Então só para a gente ver como é que trabalha, ó, eu coloquei um progress, certo? Com max 100, hora que eu coloquei aqui o value 50 na tarefa 2, ó, ele ficou na metadinha certinho. O outro eu coloquei value 100, max 100, ele ficou certinho. E o primeiro aqui eu coloquei value 0, max 0, e ele ficou 0. Tá? Então esse é o progresso. Quando a gente estiver medindo, por exemplo, o upload de arquivo, enfim, medindo alguma tarefa que o usuário está executando, conforme ele vai completando, eu vou aumentando o progresso, eu posso utilizar esse progress, tá? Bom, e aí nós temos o meter, tá? Que é uma outra forma de eu medir progresso, só que no progress, meu mínimo é 0, e eu posso especificar qual que é o máximo. Tá? Só isso, o mínimo é 0 e eu coloco o valor máximo e aí o valor, né, vai corresponder o preenchimento, né, vai ser a porcentagem do valor em relação ao máximo. Aqui eu posso colocar um valor mínimo por meio do min, tá? Eu posso colocar um valor máximo por meio do max. E aí, por exemplo, eu já consigo colocar como se fosse para medir a temperatura em graus Celsius, que tem valor negativo, por exemplo, tá? Eu poderia usar o meter para medir esse tipo de coisa. E além disso, eu posso colocar valores low and high, tá? O low seria vamos dizer assim, o limite inferior, como se fosse, vamos pensar num tanque de gasolina, né? Você tem a reserva, 5 litros é a minha reserva. Então, a hora que ele atingir aquele low, ele muda a corzinha dele, tá? E o high é a mesma coisa, como se fosse um limite superior, tá? Aqui o tanque está cheio, mas se você quiser colocar mais um gargalo, você pode colocar. Então seria um high, seria um limite, mas você pode ultrapassar esse limite até chegar no max. Mas o ideal é ficar no limite. Nem é água no reservatório ali do carro, né? Que você tem o máximo que ele coloca, mas você tem espaço para colocar mais. Então o máximo, né? Aquele máximo que ele indica, na verdade, seria o equivalente ao high. E o máximo em si, né, seria a capacidade máxima do seu compartimento de água. Então, seria essas mais ou menos a definição. E o ótimo, tá? Para você indicar aí um valor que seria o ideal, tá? Dependendo de onde você está renderizando, tá? Ele já vai colocar valores diferentes para o low, quando atingir um valor menor que o low e o min, um valor maior que o high e o max, e um valor ótimo, mas depois podemos personalizar isso através do JavaScript também, porque já vai ter essas propriedades, conseguimos extrair essas propriedades. Aqui no meu Chrome, se ultrapassou o low para baixo, né, em direção ao mínimo, ele fica amarelinho, do resto ele fica verdinho, tá? E aqui só para vocês verem, tá? Coloquei um meter aqui, o low é 5, o mínimo é 0, o valor eu coloquei 2.5, tá? Então ficou bem pequenininho aqui, ele ficou em amarelinho, tá? Já aqui no segundo, mínimo 0, máximo 45. O high eu coloquei 20, low 5, então o 15 ele está para cima do low aqui da parte inferior, então ele já ficou verdinho, tá? E no de baixo eu tinha o high 30, ótimo 35, max 40, eu coloquei no máximo aqui, ele preencheu todinha a minha barra, tudo bem? Então esse é o meter, ele me permite colocar escalas de valores diferentes, ou range, intervalos de valores diferentes, tanto o mínimo quanto o máximo, e ainda ter esses valores que determinam um topo inferior, um limite inferior, né, um limite superior, ok? Bom, e a outra parte que eu deixei aqui de extras para vocês é um pouco mais sobre meta tags. Nós já vimos meta tags, inclusive, na primeira aula, por exemplo, o char7, qual que era a diferença do usar ou não char7, o viewport, qual que era a diferença do utilizar ou não viewport, e nós veremos outras meta tags aqui. Lembrando que as meta tags são definidas no head da minha página. Então nós vimos o char7, nós vimos uma propriedade que é chamada content. Então vou até abrir minha página aqui, que a gente tem o último exercício que eu fiz, ó,
Nós vimos o JS7. Nós já utilizamos content, né, que vai especificar um valor para uma meta tag que eu colocar aqui, tá? Aqui temos o content novamente, ó, trabalhando com o viewport, tá? Então já vimos essas meta tags, lembrando que essas meta tags eu estou colocando utilizando a tag meta, tá? Só para relembrar. E aí nós temos aqui outras, né, valores aqui de meta tags, que esses valores aqui, ou atributos de meta tags, vamos assim dizer, né, que fica mais semanticamente correto. Nós temos o HTTP Kiv e o name, tá? O HTTP Kiv normalmente serve para controlar ações do browser, tá? Ou especificar algumas medidas, vamos dizer assim, serem tomadas para melhor desempenho. Por exemplo, aqui a gente está utilizando o HTTP Kiv para utilizar o motor de processamento do HTML do Edge, tá? Do Microsoft Edge. Aqui embaixo, tá, nós estamos utilizando o name, que são outros tipos de meta-atributos que não se enquadram nessa questão de desempenho, de browser, nada relacionado a esse tipo. Então nós utilizamos o name, e nesse caso aqui estamos utilizando o viewport, que a gente viu, né, para a hora que for para o mobile, para um screen menor, ele manter o tamanho das letras de acordo com os valores que estão passados aqui no content, tá? Mas nós vamos ver outras meta tags aqui. Eu coloquei algumas que nem são usadas mais hoje em dia, mas de qualquer forma, se você abrir o site, aí elas têm essas meta tags, tá? O título ainda é comum, né? Você define um título a ser exibido. Mas já tem o title ali na minha página. Tudo bem, você pode, se você tiver um motor de busca, ele consegue explorar esse title da página, mas aqui vamos dizer assim, uma informação específica para o motor de busca. O meta tag title está aqui, tá? Autor, por exemplo, eu não tenho uma tag alternativa, por exemplo, a do title para colocar ali no meta. Então você pode especificar uma meta tag autor, tá? E o copyright, por exemplo, quem que tem os direitos autorais, tudo bonitinho, tá? E além desses caras aqui, eu tenho o keywords e tenho o description. Keywords uma série de palavras-chave e o description como se fosse uma descrição do seu site, tá? E tudo isso são valores para o name, tá? Então, assim como nós fizemos aqui no meu name viewport, eu teria uma outra meta tag aqui, tá? Meta name igual, aí eu vou colocar author, o content dele vai ser Rafael de Rosa, tá? Se eu quiser o copyright, name copyright, vou colocar lá o meu copyright e assim por diante, tá? O que acontece aqui com keywords e description, tá? Muito antigamente, pessoas colocavam descrições no seu site que não tinha nada a ver com o conteúdo do meu site. Então, poderia pegar um site de futebol e colocar lá a descrição, esse site trata sobre física quântica, etc. Aí o Google bonitão ia lá, colocava isso como descrição do site, o cara abria, não tinha nada a ver com física quântica, tá? Então, hoje em dia, o Google, ele se baseia mais no conteúdo em si do seu site, né? Os termos que você utiliza ali dentro do seu site do que o que está dentro desse description aí. Mas se quiser colocar, pode colocar algum software que estiver fazendo a leitura ou alguma pessoa que for lá inspecionar o elemento, ele vai ver essa descrição do seu site, certo? Outra meta tag que nós temos aqui é o robots, tá? Essa meta tag é legal porque ela vai especificar informações para o robô de indexação, tá? O all significa que ele não recebe nenhuma informação. O index, que ele pode indexar a página. O follow é essa página corrente. O follow, ele indexa essa página e se eu tiver links para outras páginas, ele vai entrar nesse link, vai indexar também, tá? Então eu posso escolher. O index seria só minha página inicial, tá? O follow fala, ó, todos os links que tem dentro da minha página para outras páginas aqui da minha aplicação, você pode seguir, né? E pode indexá-las também, tá? O noIndex, tá? Significa sem o índice, ou seja, a página atual, né? Que seria o índice, que é a primeira página que o robô vai conseguir acessar, né? Ela não pode ser indexada, mas os links lá podem ser indexados, que tem dentro da minha página. O nofollow a página atual é indexada, porém não segue o link para as demais páginas. E o none é que os robôs ignoram a página. Tudo bem? Outros valores agora, só que para o HTTP equiv, que a gente só trabalhou lá com o Edge, bonitinho. O Content Language, eu posso especificar então a linguagem, tá, que eu estou utilizando aqui no HTTP equiv também, tá? O refresh, esse daqui é bem legalzinho, tá? Vou até fazer um exemplo com refresh para vocês. Que você pode colocar uma quantidade em segundos para o browser
vamos dizer assim, dar um refresh na sua página. Só que também eu posso especificar uma URL para ele, que a hora que ele der o refresh, ele vai para essa outra URL. É quando que eu já vi usar isso, ou quando que eu já usei isso em algum momento. Normalmente quando você muda a página para um outro servidor, né, a gente vai ver lá que vai ter um DNS que vai apontar para uma máquina aqui, né, para um servidor onde eu hospedo minha página. Se eu hospedar essa página para um outro servidor, eu vou lá e vou alterar meu DNS, todos os DNS do mundo, eles não vão ser alterados automaticamente, demora um tempinho, tá? E aí, o que eu falo? Já que a pessoa, quando acessar, vai acessar esse meu primeiro servidor, que pode estar atualizado, porque eu já migrei para outro servidor, eu chego nesse servidor, coloco uma propriedade refresh com tempo zero e redirecionando para outra parte. Então, a pessoa cai aqui e essa máquina redireciona para outra. Tá? Mais ou menos essa é a ideia do refresh. E depois nós temos outras meta tags de terceiros, mas eu queria falar primeiro sobre o refresh. Só mostrar para vocês aqui um exemplo completo que eu fiz aqui, tá? Com author, copyright, com robots. Ah, tem um rating, eu esqueci de purar o rating. Eu não coloquei o rating aqui, meu filho. Olha, eu não coloquei o rating, eu não coloquei o rating, eu não coloquei o rating, eu não coloquei o rating. Olha, pulei o rating, bicho. Tá? O rating você consegue especificar qual que é o conteúdo apropriado para sua página, tá? Então se eu até colocar aqui, ó, meta tag rating, eu jurava que estava no slide. Desculpa, então meta tag rating, tá? Vamos colocar aqui, pode ser o dev media também. Acho que foi até do dev media que eu peguei essas informações do meta tag. Vou colocar aqui rating, tá? Tem aqui, ó, general, 14 anos, censura 14 anos, ou mature, tá? Que é acima de 18 anos. Então, no meu caso aqui, a página que eu fiz é general, seja conteúdo para qualquer tipo de público, tá? Bom, aqui no content type, tá? Content text HTML, por padrão já é esse o content type, tá? O char7 UTF-8, a gente está utilizando, mas eu já tenho uma meta tag char7 aqui. Então, essa daqui, vamos dizer assim, um pouquinho mais velhinha, tá? Mais utilizada nos primórdios. E aqui eu fiz um outro exemplo aqui com o refresh, tá? Então, dados 5 segundos, certo? Coloquei um ponto e vírgula, URL, google.com.br. Vamos ver qual que é o efeito disso? Vou colocar aqui na minha página. Tá? Vou colocar o meta, certo? HTTP Kiwi, refresh, certo? E qual que vai ser o content do refresh? Você vai dar 5 segundos e aí você vai para o Google, tá? Então URL, http www.google.com.br, ok? Salvei, vou atualizar a minha página, que é essa daqui. Vamos aguardar 5 segundos. Isso daqui nem fantasia. Não, nem lembro como é que fazia. Deu 5 segundos, ele foi pro Google, tá? E aí se eu quiser algo mais instantâneo, né? Eu venho aqui, coloco o content 0. Vou voltar para minha página anterior. Era essa página? Não era essa página não, hein? Deixa eu copiar ele aqui de novo. Opa, copy path. Vamos colar aqui, tá? Ó, já carregou a página, foi pro Google, tá? Deu para você ver, mas a ideia é que seja instantâneo, tá? Que ele tem um delayzinho de carregar a página e ele vai executar o seu refresh. Tudo bem? Então, temos aqui um exemplo do refresh e o outro que eu falei para vocês é o seguinte, tá aqui. Eu deixei 2 links aqui e já vou abrir esses links. Vou copiar aqui o link do primeiro para abrir para vocês. Na verdade, eu gostaria de usar esse mesmo, vou usar esse e o outro é de uma reportagem que eu achei bastante interessante. E repito ela no materiais complementares, tá? Mas esse primeiro é muito simples, inclusive, de decorar. Daqui é andrejgadios.com, How to Create a Link Preview, tá? Como criar um preview de links. E o outro aqui chama metatags.io, tá? Mas ambos os links são para criar previews de links. O que é preview de link? Não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, mas se você está no Facebook, se você está no LinkedIn, Twitter eu não uso, mas no Twitter vai acontecer a mesma coisa, tá? Se você copia um link e cola lá, dependendo do link que você está colando, tá? E no WhatsApp funciona também, tá? No WhatsApp funciona. Dependendo do link que você está colando, né? De repente começa a fazer um processamento e aí aparece um preview,
tá? Vai aparecer um ícone de uma página, vai aparecer o título da página, vai aparecer uma pequena descrição e o link em si da página. Tá? Eu acho que eu até coloquei um exemplinho aqui, ó. Coloquei um exemplinho. Eu peguei uma videoaula, uma playlist, né? Que tá lá no YouTube, ó. Peguei o endereço, então, aula de programação web, e aqui deu um Ctrl+V. Olha o que aconteceu no meu LinkedIn. Programação web, aula 1, taranã, YouTube, já pegou o título da minha playlist, e aqui ele começou a apresentar a descrição da minha playlist, certo? E como que ele fez esta mágica aqui, tá? Ele entrou lá na minha página web, começou a coletar as informações? Não. Isso também é feito por meio de meta tags, tá? Só que existem alguns padrões, tá, de meta tags. Basicamente, dois padrões principais. É um definido de meta tags pelo Facebook, outro definido pelo Twitter, tá? E aí, dependendo, os sites variam. Tem site que usa do Facebook, tem site que usa do Twitter, tem site os dois, tá? O que tiver, ele considera. E aí eu deixei esse site do André Gage aqui, que ele explica com maiores detalhes aqui como fazer os previews, quais são os padrões, tudo bonitinho para vocês, mas nesse metatag.io ele já vai facilitar a nossa vida, tá? Vou dar um zoomzinho aqui, vamos tirar da tela, tá? Por quê? Nesse metatag.io ele vai te pedir um título, vai te pedir uma descrição, certo? Vou colocar aqui, ó, teste de meta tags. Ele vai colocar a descrição, tá? Description. Eu só quero testar o preview, ok? E aí perceba que aqui ele está colocando preview Google, Facebook e Twitter, tá? Isso significa que, dado o negócio que ele vai gerar para mim, certo? Que tem um botãozinho aqui, Generate Meta Tags. Se eu pegar essas meta tags, colar no meu site, certo? Supondo que o meu site está hospedado, eu não tenho o site hospedado com essas meta tags ainda, tá? Mas aqui ele tem um preview de como vai ficar. E aí, eu pegar esse meu site, o link do meu site, e colar lá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Pinterest, no Slack, etc., ele vai gerar uma preview de acordo com o que está sendo exibido aqui na tela. Tá? Inclusive, eu posso até pegar aqui, ó, Pinterest, Slack, que ele vai jogando aqui para baixo, com o que vai ficando em cada um deles. Tá ok? Bom, mas vamos ao que interessa, tá? Dado essa meta tag, dado esse preview, se eu quiser colocar uma imagem também aqui, tá? Vou pegar uma imagem que eu tenho fácil aqui. Só que eu falei que eu tenho fácil, pronto, PNG. Minha aula.png aqui, certo? Ele vai mostrar o previewzinho com as imagens aqui para mim. E se eu colocar aqui no Generate Meta Tags, tá? Ele já está dando, ó, Primary Meta Tags, ó, o title, teste de meta tags, tá? Mas ele colocou também uma meta, name title, ó, content, teste meta tags. Por quê? Quem que está usando esse cara aqui, tá? Quem está usando esse cara é o meu Google, tudo bem? Bom, description, tá? Tá colocando aqui a description, content, eu só quero testar o preview, tá? Então é esse description que está aparecendo aqui no Google, tá? Falei que o description não é utilizado pelos mecanismos de busca, tá? Mas pode ser utilizado para você fazer os previews, certo? Que mais nós temos aqui? E aqui ele começou a colocar as meta tags, tá? De acordo com o padrão da meta tag. Então tem um padrão aqui chamado de Open Graph do Facebook. E aí tem o tipo, tem a URL, tá? Metatags.io, aqui você vai colocar qual que é a URL do seu site, certo? Porque perceba que quando está aparecendo o site, tá? Ele está colocando esse metatags.io como link, tá vendo? Tá? Então, no seu site, você vai pegar e vai colocar o metatags.io. O content é description, tá? Que aí o Facebook vai interpretar, eu só quero testar preview. E aqui tem um endereço que ele criou temporário para minha figura, né? Quando essa figura tiver um endereço hospedado, vamos assim dizer, um endereço público, a gente vai colocar esse endereço da figura. Mas para isso a gente vai precisar trabalhar com back-end. A hora que chegar no back-end, trabalhar com hospedagem, tudo bonitinho, a gente retoma essa parte, mas aí eu não vou explicar tanto essa parte, assim, a gente só vai direto, tá? Percebe que o padrão do Twitter é um pouquinho diferente, no sentido que ele tem um card aqui, tá? E aí vai ter URL, título, descrição, imagem, tá? Então aqui como que ficam as meta tags. Então é importante, tá? Das meta tags, por exemplo, o Google ele se vira, tá? Se você não colocar essa meta tag, ele consegue se virar. Mas aqui deixa explícito isso, e caso você queira um preview, tá? Para sua página, temos aqui como fazer isso para o Facebook, utilizando o padrão do Facebook, como fazer isso utilizando o padrão do Twitter, tudo bem?
Bom, pessoal, então, dada esta rápida passada aqui sobre os extras, então aqui eu deixei uma referência, tá? HTML reference para vocês. A tag math, eu não passei a tag math aqui na aula, tá? Que eu não vejo muita utilização dessa tag math, mas de qualquer forma deixei aqui no materiais complementares, só para vocês verem, quando vocês querem criar notações matemáticas, ele provê uma série de métodos aqui para você levar, colocar superescrito, enfim, fica bem legalzinho, então deixei aqui para vocês darem uma olhada. Tá? O durations, lembra que a gente viu a tag time e a gente tinha umas strings para especificar o tempo lá? Então deixei esse material bem legalzinho para vocês. Tem essa Capture Image from User. Esse daqui é muito legal, muito simplesinho de fazer. Eu não passei nos arquivos, mas esse eu quero até fazer rapidinho, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar um field set não, um file aqui, preferências. Vamos colocar outro field set aqui, field set, tá? Colocar um label, imagem do usuário. Tá? E a gente viu lá o input file, certo? Input, file, que era capaz de pegar e abrir um arquivo, certo? Então, imagem. Mas o que eu queria mostrar para vocês o poder do meu input file, entre aspas, quando eu estou no mobile, tá? A gente vai ter esse mesmo poder no desktop, mas só a hora que a gente aprender JavaScript, que é o do capture, certo? Esse pequeno capture aqui, o que ele é capaz de fazer, tá? Eu vou só pausar um pouquinho o meu vídeo aqui para eu instanciar o meu servidor, o meu compartilhador de tela do meu celular. Tá aqui a minha tela do celular novamente, tá? Eu vou compartilhar esse field set legend data list que eu coloquei para vocês. Então, open with live server. Antes de abrir o live server, vou tirar o refresh daqui, tá? Porque senão ele vai redirecionar meu site. Vou abrir o live server. Tem a minha página aqui normal, certo? Da forma como está aqui, se eu clicar em escolher arquivo, ele vai escolher o arquivo normal, mas o meu celular, certo? Vamos colocar aqui, até ali, olha, está vendo a escalação de São Paulo, hein? 192, 168, 183, já tem o IP da minha máquina aqui, 5550, qual que nós estamos mesmo? Formulário, field set legend data list. Opa, nesse daqui não, meu filho. Deve ser o de baixo. Então, se o de cima é CSS, de baixo é HTML, certo? Temos aqui meu data list. Está um pouquinho a tela maior que a screen, né? Mas nós vamos trabalhar com responsividade logo mais para isso não acontecer. E como está o capture ali, a hora que eu colocar e escolher arquivo, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir a câmera do meu celular, certo? E aí vocês estão vendo a minha baguncinha organizada aqui, tá? Tem os papeizinhos aqui bonitinho, tá? Tá muito organizado hoje, mas não reparem na bagunça. Vou tirar uma foto e aí o que ele vai fazer automaticamente? Vou aceitar a foto, tá? E ele já vai criar um arquivo temporário e já vai colocar aqui no lugar do arquivo para mim, beleza? Então, a vantagem de você ter o capture, e aí eu coloquei este material complementar para vocês também, tá? E aí os enctypes da vida, que eu já tinha explicado para vocês, eu coloquei aqui mais sobre meta tags, ou aquele site do link preview está aqui também, do meta tags IO também está aqui, e aqui a nossa imagem do dia, e é isso, pessoal, até os exercícios.